Convidada. Eu acho que realmente estou compreendendo. Onde eu espero que vocês consigam me ajudar eu preciso começar a ser mais específica sobre alguns assuntos que eu estou querendo? Abram, certo. Esta é uma pergunta importante. Estão acompanhando o que ela está perguntando? Se você não está conseguindo movimento em alguma coisa que deseja, isto quer dizer que você precisa limpar a sua vibração? Geralmente sim. Ou significa que você precisa aprimorar o seu desejo? Raramente é o caso. Mas você gostará disso. Às vezes você consegue limpar a sua vibração pensando a respeito do seu desejo. Contudo, é complicado porque às vezes quando você pensa sobre o seu desejo, você trabalha contra si mesmo, porque faz você perceber que não é. Você precisa entender isso, você precisa compreender. Se os pensamentos a respeito do seu desejo são agravantes para você, pare-os. Mas se os pensamentos sobre o seu desejo estão fazendo as suas essências fluírem, se você está se sentindo empolgado com eles, então mantenha-os e encontre tópicos onde as suas essências fluam com facilidade. Esta é a coisa mais importante. Encontre tópicos em que você sente. Se a Esther quer encontrar alguma coisa com rapidez, ela apenas precisa escolher qualquer cômodo de qualquer casa e começar a reunir móveis para ele, ou mudar de lugar na própria mente os móveis que já estão lá, ou substituir aquele tapete por alguma outra coisa. Uma coisa que é bem divertida de fazer é pegar todos os móveis da sua casa, colocá-los em lugares diferentes e ver se você gosta mais desta nova forma. Na sua mente, este é meio que um trabalho pesado de se fazer, e caso você esteja errado, a geladeira fica muito melhor na cozinha. Isto é uma coisa que soa os sinos da Esther, e durante muito tempo, se ela quisesse se sentir feliz, ela apenas pensava na casa na árvore que tem no Texas. Ela pensava em como ela se mantém em pé, como a casa faz ela se sentir, no significado da casa para ela, e na energia dessa casa e no quão alta ela é, em como você pode olhar para ela e ela não precisa estar na casa da árvore para se sentir feliz com aqueles pensamentos. Apenas mantenha os seus bolsos cheios de pensamentos que facilmente fazem você se sentir bem, porque esta é a coisa mais importante que queremos dizer a vocês. Você não precisa estar pensando no tópico de seu desejo para fazer com que o momentum se mova mais rápido. O momentum naturalmente aumentará. Então, não é interessante? Todos os livros que escrevemos e todos os processos que oferecemos e todas as milhares de horas nas quais temos falado com vocês sobre a ciência da criação deliberada. Toda vez que lhe oferecemos um processo, ele sempre é sobre soltar a resistência, é sempre sobre esclarecer vibração, é sempre sobre sair do caminho de uma coisa que já aconteceu vibracionalmente e que você agora está querendo permitir que aconteça em termos de vê-la, ouvi-la, cheirá-la, saboreá-la e tocá-la. Você está entendendo? Você nunca se pergunta, se questiona? Nós queremos que você se pergunte em como os pensamentos se tornam coisas. Como é que isso acontece? Se é fácil em seu corpo físico olhar ao redor para as coisas que já foram criadas, se é fácil como uma sociedade brigar por quem ficará com essas coisas, meio que cortar a torta e decidir quem fica com a maior fatia, mas nós queremos que vocês pensem em termos de serem seus próprios criadores de tortas. Não se importe com a torta que as pessoas estão tentando dividir. Crie tortas. O seu vórtice está repleto de tortas. Está na hora de você permiti-las na sua experiência. Está na hora de você transformar os seus pensamentos em coisas. Convidada. Então, o que vocês estão dizendo é: eu estou esperando para compreender como. Abraham.
A nossa amiga transformou os pensamentos dela em um diamante de $9.000. E o que você quer dizer é, na verdade não, Abraham, o diamante já existia e estava lá, enterrado nos arbustos. Ela não criou realmente aquele diamante, alguma outra pessoa criou aquele diamante. Bem, existe bastante disso acontecendo também, onde você está se movendo sobre as coisas. Em outras palavras, vocês são um grupo cooperativo de seres, sim, mas ela criou aquilo, ela criou aquela experiência para si mesma, e houve muitas pessoas que passaram pelo mesmo lugar que ela. Muitas pessoas que também tinham o potencial de se encontrarem com aquilo e que não se encontraram, porque não estavam no mesmo lugar vibracional. Às vezes, pessoas dizem, eu sinto que vim até o porto e que o meu navio partiu sem mim. É uma forma muito comum das pessoas atirarem nos próprios pés. E nós dizemos, haverá outro e outro e outro e outro. Mas se você está tão pessimista que nem fica nas docas, então nunca se encontrará com o navio que está vindo para você. Ontem uma mulher contou uma história. Você está aqui na sala hoje? Ela queria vir e queria agendar um voo, mas não conseguiu entender como faria isso. Mas um amigo descobriu como colocá-la no stand-by de uma companhia aérea específica. Então ela foi até o aeroporto e teve uma experiência muito boa. Logo de imediato recebeu um passe prioritário, então passou direto pela área do raio-x. Então, o primeiro voo chegou e ela não entrou nele. Então, o segundo voo veio e ela também não conseguiu entrar. Por um momento, ela estava se sentindo levemente desencorajada e então ligou para uma amiga e disse: eu não entrei no primeiro voo e nem no segundo voo. E a amiga já estava ficando pronta para agendar um outro voo para algum aeroporto e estava sentindo um pouco de tensão devido à falta de tempo e por isso disse: talvez você possa voar para Nova York e então possa pegar algum assento extra no primeiro voo que surgir, o que não parecia ser o caminho de menor resistência, mas isto a fez iniciar alguns pensamentos. Isto é alarmante. A fez iniciar alguns pensamentos e então ela foi até o balcão de passagens e disse: o que você acha de me colocar em um voo para alguma outra cidade, talvez Nova York, e então eu posso pegar um voo saindo de lá? E o atendente disse: para onde é que você deseja ir? E ela disse: Chicago. E o atendente disse: temos um avião chegando agora. Ele estava passando por reparos em um outro aeroporto, mas já está quase aqui. Ele está apenas com a tripulação, sem passageiros, mas está indo para Chicago e consigo colocá-la neste avião. E então ela entrou neste avião e era a única passageira. Era apenas os pilotos, os comissários e ela. E ela disse que os comissários pararam na frente dela e fizeram todo o anúncio dos procedimentos de segurança apenas para ela. E então o comandante disse pelo microfone: Madame, estamos prestes a decolar. E nós realmente queremos que você sinta como as coisas estão sempre dando certo para você e como as coisas de uma natureza extraordinária estão nas pontas dos seus dedos o tempo todo, o tempo todo. Oh, se você pudesse ver o conteúdo do seu vórtice, você estaria dançando nas ruas todos os dias sem parar. Estaria sentindo tanta gratidão a respeito de onde você está, em termos do que está prestes a vir para você. Convidada: eu sinto isso, eu sinto que... Abraham: mas veja, você na verdade não sente, porque você diz, eu sinto isso, mas eu apenas... Convidada: eu me pergunto se deveria apenas... eu acho que eu deveria apenas... Abraham: relaxar? Era isto que você queria dizer? Eu me pergunto se deveria apenas relaxar? Sim. Eu me pergunto se deveria apenas parar de falar sobre isso? Sim. Me pergunto se deveria parar de me esforçar tanto? Sim. Convidada: então é para eu não tentar ser mais específica. Eu estou sendo bastante geral e ser geral soa muito bem.
Abram, o que seria tão terrível a respeito deste desejo demorar um pouco mais para se realizar? Convidada, não seria terrível. Abram, esta foi uma maneira interessante de nós abordarmos isso, mas às vezes, quando vocês estão travados, como você parece estar nisso, às vezes é útil dizer: eu consigo viver sem esta manifestação por um pouco mais de tempo, e tem uma coisa em dizer sim, eu consigo desistir desta coisa, eu consigo parar de usar esta coisa incompleta como minha razão para me colocar em um nó. Porque isso é o que você está fazendo. Vocês todos estão enrolados sem nenhum motivo em coisas que vocês poderiam pôr de lado por um tempo. Convidada, então vocês sentem que eu estou enrolada? A razão pela qual eu estou perguntando é porque na maior parte eu me sinto bem e na maioria dos dias. Abram, se você se sentasse e dissesse apenas para nós, na maior parte eu me sinto bem, então você se sentiria bem em sua maior parte, mas o que vocês acham? Ela parece estar um pouco enrolada? Um pouco enrolada. A pergunta é uma pergunta bastante importante. Certo, Abram, aqui está a minha pergunta. Eu tenho uma coisa que eu quero e que eu quero já há um tempo, e eu acredito no que vocês dizem, que isso está no vórtice e que tudo já foi reunido e está pronto para eu receber, mas por alguma razão eu não estou entrando no fluxo disso e não vejo progresso notável a respeito. Então, a minha pergunta é: eu deveria pensar mais sobre isso e, portanto, tentar aumentar o meu momentum? E nós dizemos sim, a não ser se, quando você pensar a respeito, o que se ativa é a sensação de que ainda não veio e de que não é rápido o bastante e de que está demorando muito, que é a vibração mais dominante dentro de você sobre isso. Porque em qualquer momento em que você está dizendo eu quero esta coisa que não está vindo rapidamente o bastante, é sempre porque existe resistência que está impedindo que venha. Você tem 487 motores no seu trem indo naquela direção e você tem 487 motores no seu trem indo no sentido oposto. E toda vez que você pensa mais a respeito disso, você coloca mais um motor aqui e mais um motor ali e não faz nenhum progresso. Quando se você apenas parar de pensar nisso, conte as suas bênçãos, pense nas coisas que estão funcionando, pense no café e no cappuccino que estão servindo, pense em todas as coisas sobre as quais você se sente bem. Pense nas coisas que estão funcionando, faça uma lista de aspectos positivos da sua vida, saia do assunto. E conforme você permanecer por um dia fora daquele assunto, alguns daqueles motores dissiparão, mas o seu desejo não se dissipará. E sabe por quê? Você não precisa cuidar do seu desejo. Sabe por que você não precisa cuidar do seu desejo? Adivinhe, porque o seu ser interior está aqui cuidando do seu desejo, porque o seu desejo é certo. Quando você para de fazer aquela coisa que você faz, que está lhe segurando na tensão contra o que o seu ser interior está fazendo, todo dia em que você não pensa nisso, outro motor cai e outro, e outro, e outro. E conforme os motores saírem fora daquele assunto, então você começará a ter alguma inspiração. Você começará a perceber que algumas coisas estão funcionando. É por isso que você já se perguntou, nós sabemos que sim, está se perguntando agora mesmo. Você já se perguntou por que as coisas com que você não se importa vêm tão facilmente e as coisas com as quais você realmente se importa parecem serem difíceis de vir? É porque você pensa mais sobre aquelas coisas importantes e quando você pensa nelas, você muitas vezes, geralmente, coloca outro motor em seu trilho e indo em oposição ao que você quer, porque vocês foram treinados, abençoados sejam os seus corações,
Nós amamos muito vocês. Vocês foram treinados para pensarem, para trabalharem e para tentarem. E até agora mesmo a palavra foco significa tentar. Vocês foram orientados na ação e por isso não soa certo para você que possa apenas querer e permitir que venha. Que tipo de merecimento é esse? Que tipo de merecimento ela teve encontrando aquele diamante? O que ela fez para merecer aquilo? Ela apenas quis uma coisa. E nós estamos muito certos de que se ela tivesse saído aquele dia em uma caça ao tesouro para comprar o ingresso para este seminário, ela não teria encontrado nenhum tesouro. Se ela estivesse procurando por um tesouro, se ela tivesse um daqueles detectores de metal, ela estaria desenterrando latinhas de cerveja, maçanetas de porta, embalagens de cigarro. Mas ela não estava procurando pelo tesouro que ela encontrou. Ela estava procurando pela essência de uma coisa. Ela estava procurando por um seminário que pensou que fosse edificá-la. Ela estava procurando por uma coisa. Ela estava procurando por um sentimento. E encontrou uma coisa que a levou até... Você percebe onde chegamos? Você realmente compreendeu. Esta foi uma hora muito útil. Pensamos que é uma boa hora para um segmento de descanso.